Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nos alegramos nesta manhã de domingo pelo privilégio que Deus nos dá de acordarmos, de podermos separar um tempo para adorar, bendizer, ouvir a palavra daquele que é a razão da nossa vida. E nesse mês de agosto, de maneira muito especial, nós estamos comemorando 161 anos da nossa denominação. E por isso o nosso culto é em ação de graças pelos 161 anos da IPB. O tema do nosso culto é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor que enche os nossos corações. E a alegria do Senhor nos anima a ir à casa do Senhor. Nós vamos ler o Salmo de número 122, que conclama a todos a alegremente no dia do Senhor se reunir para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos. Salmo de número 122 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Vamos, nesse momento, alegremente louvar aquele que é a alegria maior da nossa vida, que é o Senhor Jesus, cantando o hino de número 28, coroação. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. E a última estrofe diz que fonte és de alegria e vida, és do bem o inspirador. Vamos louvar ao nome do nosso Deus. Tuas obras te coroam com um halo de esplendor.
esplendor. Astros, anjos, céu entoam, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remido, Deus de glória, Deus de amor. Corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fonte és de alegria, és do bem inspirador. Tua graça nos convida a viver um mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, louvamos o teu santo e glorioso nome, Pai. Agradecemos, ó Pai amado, por tua graça, teu amor, tua misericórdia sobre nós, ó Pai, derramada sobre nossas vidas todos os dias. Te louvamos, ó Pai amado, porque tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que sustenta e guarda as nossas vidas. Entregamos, ó Pai, a ti o culto que estamos prestando, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba as nossas vidas. Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Aceita o nosso culto, ó Pai, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A alegria do Senhor é tão forte que ninguém pode tirar. Convido a igreja para abrirmos no Evangelho de João, capítulo 16, leremos versículos 20 a 22. João 16, 20 a 22, assim diz a palavra de Deus. Em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amém. Nós vamos fazer mais uma oração agora, em gratidão pelos 161 anos da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos orar. Pai Celeste, nós, em nome de Cristo, teu único Filho, nosso Senhor, nosso Salvador, nós queremos te agradecer, Senhor. Nosso coração se enche de alegria com a tua graça, com a Igreja Presbiteriana, com a tua graça e misericórdia sobre o nosso país, Senhor. Obrigado por todos esses anos de histórias, pelos homens e mulheres que o Senhor levantou aqui em nosso país. Nós te damos graças por isso, Pai. Que a IPB cada dia mais possa glorificar o teu nome, honrar a tua palavra, Senhor, em todos os cantos do nosso país. Nós te louvamos por isso, em nome de Cristo. Amém. Nós teremos agora os cânticos congregacionais. Vamos adorar o nosso Deus.
que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver, ó fiel Senhor. Leva minha vida a uma só verdade, porque quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que o teu olhar sobre mim me enche da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver, ó fiel Senhor.
leva minha vida a uma só verdade, porque quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que o teu olhar sobre mim me enche da tua paz, que o teu olhar sobre mim me enche da tua paz. Amém. Deus seja louvado, que nós possamos continuamente bendizer o nome do Senhor. A alegria do Senhor não está condicionada às circunstâncias, quer sejam elas boas ou ruins, favoráveis ou desfavoráveis. Cristo é presente e a sua alegria enche os nossos corações. Nós vamos aprender da palavra de Deus. E antes de passar a palavra ao nosso pregador nessa manhã, eu gostaria de recitar com todos o credo apostólico. Especialmente gostaria de pedir aos pais que em suas casas estão nos acompanhando com seus filhos, que fizessem questão de aproveitar essa idade das crianças que facilmente decoram as coisas e fazer com que as crianças decorem o credo apostólico, porque ali está a síntese da nossa fé. No que a gente crê? O credo apostólico não é uma oração, não é uma prece, é uma reza. O credo apostólico é a nossa declaração de fé. Se alguém lhe perguntar em que você crê, então as crianças e os adultos vão responder dizendo assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E se alguém perguntasse, e quem é esse Deus? Então você vai falar sobre a pessoa do Filho, vai dizer: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E, finalmente, terceiro parágrafo, que devemos declarar nossa fé e ensinar aos nossos filhos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Aqui está fundamentada, desde os primeiros séculos, a fé dos cristãos, que creem no Pai, no Filho, no Espírito Santo, nesse Deus triuno, que enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Vamos orar nesse momento? Obrigado, Senhor, por se revelares a nós. Obrigado por termos uma igreja cristã, por fazermos parte de uma igreja assim. E no Brasil há muitas igrejas. De maneira especial te agradecemos pelos mais de 1,5 século de história aqui no Brasil, através da IPB, que nesse mês comemora seu aniversário. E que nós possamos, ó Deus, manter firme a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho ao mundo para nos salvar, uma fé fundamentada na Bíblia, na palavra. Que o Senhor nos sustente. Abençoe nossos filhos para que nós possamos inculcá-los, para que eles cresçam com essa mesma fé. Mas isso é obra tua, por isso nós rogamos a tua bênção, a tua graça sobre todos os nossos familiares, sobre as pessoas que nos cercam, para que essa fé autêntica que o Senhor colocou no nosso coração possa ser, ó Deus, anunciada, e o Senhor mesmo venha botar isso no coração de nossos filhos e nas próximas gerações. É a nossa oração que gratos fazemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos, nós vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor. Como eu tinha dito domingo passado, nos domingos da parte da manhã nós estaremos fazendo a exposição da Epístola aos Filipenses, eu intercalando com todos os presbíteros do conselho. Então, domingo passado eu falei, hoje quem estará trazendo a palavra
é o nosso irmão presbítero Marcelo Mittel. Então, eu passo a palavra a ele nesse instante. Ok, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Nós faremos a leitura dos versículos de número 1 e 2. Filipenses, capítulo 1, versículos 1 a 2. Continuando então a nossa série de exposições nesta carta, que começou na semana passada, no domingo passado, com a exposição do reverendo Daniel Alves, em Atos 16, trazendo então a história da plantação desta igreja. Nós agora vamos olhar para esta carta a partir dos seus primeiros versos. Filipenses 1, 1 e 2 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A busca da tranquilidade está sempre ativa no coração do homem. E como está? Em busca desta tranquilidade, o homem consome, a sociedade consome toneladas de tranquilizantes todos os dias. E não são só tranquilizantes, mas também livros. E essa categoria de livros que trazem ideias e opções para se encontrar esta tranquilidade que o homem tanto busca, tem vendido bilhões, tem se tornado best-sellers do dia para a noite. Os homens que leem, as pessoas que leem esse tipo de literatura, têm sido levadas a viverem através de frases de positivismo. E têm acordado pela manhã e têm dito: que dia maravilhoso, mesmo quando o dia não está maravilhoso. Que pessoa maravilhosa essa que está comigo. E, através dessas frases positivas, tem tentado viver a sua vida com tranquilidade. O problema disso é que existem algumas objeções a isso. A primeira delas é de que toda a suavização que nós encontremos para nossas lutas, através dessas frases positivas, todas as vezes que essas frases forem contrariadas pela realidade, a paz que elas trouxeram também acabará. Outro problema é que o pecado, ele é tão obstinado que nenhuma frase positiva, nenhum pensamento positivo poderá derrubá-lo, poderá derrotá-lo. Outro problema ainda é que a paz que Cristo dá, a paz com Deus, que é o que o homem precisa, ela não pode ser manipulada através desse tipo de vida ou desse tipo de situação. Há ainda um quarto problema para isso. Os que confiam nesses tranquilizantes, sejam eles comprimidos ou livros, eles podem estar tratando o sintoma, ao invés de tratar a raiz do problema. Muitas vezes esse desassossego, essa falta de tranquilidade, ela não é o problema em si, mas ela é uma consequência de um problema maior. E as pessoas preferem muitas vezes tratarem este sintoma e deixarem o problema lá. É muito melhor quando nós confrontamos diretamente os nossos problemas, quando nós olhamos eles de frente e entregamos a Deus. Bom, se alguém deseja saber, se alguém deseja conhecer essa verdadeira paz, se alguém deseja encontrá-la, verdadeira e real paz, uma tranquilidade tal, dessa que o coração do homem tanto deseja e tanto precisa, paz para o coração e paz para a mente, deverá então buscar esta tranquilidade, essa paz, nesta carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Pois aqui, nessa pequena joia, de apenas 4 capítulos, de quatro brilhantes capítulos, nós encontramos a figura de um homem que descobriu a verdadeira paz. Essa carta projeta a figura deste homem que descobriu a verdadeira paz.
ele descobriu o tesouro mais precioso de toda a vida. Ele é o homem mais feliz do mundo. Nós ouvimos ele dizer nessa carta: regozijem-se sempre, regozijem-se no Senhor. Outra vez lhes digo, regozijem-se. E ele diz mais: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículos 11 a 13. Ele diz também: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Filipenses 4, 18. Esse homem que aprendeu o maior segredo da vida era um prisioneiro em Roma, olhando de frente para a sua possível morte ou execução. Antes de entrarmos no texto desta carta, algumas considerações são necessárias. Primeiramente, Paulo provavelmente escreveu esta carta da sua prisão em Roma por volta do ano, entre os anos de 60 a 63 depois de Cristo. Ou seja, cerca de 10 anos após, por volta de 10 anos após a plantação daquela igreja na cidade de Filipos, fatos esses narrados no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Outra consideração importante dessa carta é que ela é a carta mais pessoal que o apóstolo Paulo escreveu. O tom amistoso, amoroso, percorre todos os 4 capítulos da carta. Nós podemos perceber isso por toda ela. Fato importante também é que essa foi a primeira igreja cristã plantada em solo europeu. Filipos era uma cidade estratégica, uma grande cidade romana, fora do território romano. Mas essa cidade era estava situada às margens da Via Ignátia, que era a estrada que os romanos moviam seus exércitos e sua economia. Portanto, uma cidade estratégica para a expansão do evangelho naquele continente, no continente europeu. Esse fato também é digno de nota porque, já que nós sabemos, olhando para Atos 16, que não era o desejo do apóstolo Paulo ir até Filipos, ele só foi a Filipos porque houve uma intervenção divina e ele sonhou com um varão macedônico que vinha e ele dizia: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Só por conta deste sonho, dessa intervenção divina, é que Paulo então se move e vai até Filipos para plantar ali esta preciosa igreja. O que nos mostra que aquele provérbio, Provérbio 16, versículo 9, que diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, é completamente verdadeiro. Deus está no controle e dirigindo todas as coisas. Feitas estas pequenas considerações, nós podemos olhar então para esse texto, para esses primeiros versículos, e podemos ver Paulo fazendo uma saudação pouco comum nas suas cartas. Na verdade, a saudação que Paulo faz aqui é completamente diferente da saudação que ele faz em suas outras cartas. Ele começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo eram servos. Paulo se apresenta aqui não como um apóstolo, mas como servo do Senhor. Paulo era servo do grande Senhor. Ele se apresenta como esse servo de Cristo Jesus. E a palavra grega que é usada aqui para servos é a palavra doulos, que ela significa muito mais do que um servo, ela significa um escravo. Feitas estas considerações, então, nós podemos olhar para esta saudação que Paulo faz aos filipenses nesses 2 versículos que lemos. Essa saudação que é diferente das saudações que Paulo apresenta em suas outras cartas. E ele começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo se apresenta aqui como servo e não como um apóstolo. Paulo se apresenta como servo, e a palavra grega usada aqui é a palavra doulos,
que significa um verdadeiro escravo e não apenas um servo. Paulo era servo, era um escravo de um grande Senhor, e esse Senhor era Jesus Cristo. Paulo está ligado a Cristo, Paulo está ligado à vontade de Jesus Cristo, porque um escravo não faz nada a não ser a vontade do seu Senhor. Barclay, falando sobre esta apresentação de Paulo como servo de Jesus Cristo, ele diz o seguinte, que Paulo faz por 3 motivos. Primeiro, ele deixa claro que é a propriedade absoluta de Cristo Jesus. Jesus o amou e o comprou mediante um alto preço. Por isso, então, ele não pode pertencer a ninguém mais além de Jesus Cristo. Segundo, ele deixa claro que deve a Cristo obediência absoluta. O escravo não tem vontade própria. A sua vontade é fazer a vontade do seu Senhor. As decisões do seu Senhor são as que regem a vida do escravo. Paulo não tem outra vontade, senão a vontade de Cristo. O seu projeto de vida é obedecer a Jesus Cristo. Aí, no terceiro motivo, ele deixa claro que ser servo de Cristo é a maior honra. Esse é o mais elevado dos títulos. A escravidão cristã, ela não é uma sujeição humilhante e degradante. Muito pelo contrário. Como já disse Agostinho, quanto mais servos de Cristo somos, tanto mais livres nos sentimos. Ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita. E porque somos escravos de Cristo, somos livres da penalidade, da escravidão e da degradação do pecado. Paulo ainda continua e diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Ele não escreve apenas para um grupo de pessoas daquela igreja, mas ele escreve para toda a igreja. Ele não faz acepção de pessoas nesse âmbito, mas ele escreve porque ele ama todos e destaca todos de igual modo. Porque na igreja de Deus todos somos iguais. Não pode existir na igreja do Senhor complexo de inferioridade, muito menos um complexo de superioridade. Todos somos membros do mesmo corpo. O mesmo Senhor que nos uniu a Ele, Ele também agora nos une em comunhão ao seu povo, aos nossos irmãos. Paulo continua e diz, inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ele dirige primeiro a sua saudação a todos os santos, e agora ele traz algo que nós não encontramos nas suas outras saudações. Ele dirige a sua carta, inclusive, a bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo escreve aos liderados e também aos líderes da igreja. Na igreja local, há comunhão entre todos os santos e entre a liderança, bispos e diáconos, presbíteros e diáconos. Paulo se dirige, então, aos bispos e diáconos entre os santos da igreja e não acima dos santos da igreja. Paulo escreve para os crentes e também para os líderes. Ele não escreve para os líderes e para os crentes, porque não são os crentes que existem para a liderança, mas é a liderança que existe para servir os crentes. Os crentes vêm primeiro, por isso Paulo dirige a sua saudação desta forma. Mas agora há outro fato interessante aqui nessa saudação, porque ele não faz essa saudação específica em nenhuma das outras suas cartas. Só aqui, por que ele dirige essa carta aos presbíteros e aos diáconos, aos bispos e diáconos? 2 motivos são bem plausíveis aqui dessa saudação conter essa porção. É bem provável que Paulo tenha dirigido aos bispos e diáconos, aos presbíteros e diáconos, em primeiro lugar, porque eles provavelmente foram aqueles que fomentaram dentro da igreja o desejo e a vontade e também a ação de o abençoar com as ofertas que Epafrodito levou até ele na prisão em Roma. Uma provável, então,
motivo para esta saudação estar dessa forma aqui seria essa. Outra é que nós podemos deduzir a partir daqui também, que olhando para Atos 16, e olhamos para aquela fundação da igreja, para aquela plantação da igreja, que Paulo chega a Filipos, e Filipos é uma cidade onde não tem nem uma sinagoga. Paulo não começa a igreja a partir de uma sinagoga, como fazia em outros lugares. Ele chega a Filipos e não há sinagoga. E nós sabemos pela tradição que para haver uma sinagoga era necessário haver pelo menos 12 judeus piedosos naquela cidade para que pudessem fazer e fundar uma sinagoga na cidade. Filipos não tinha. E Paulo então começa o seu ministério pregando a umas mulheres piedosas que se reuniam para oração. E ali a igreja tem seus primeiros frutos, né? A partir de Lídia e sua família, a igreja de Filipos começa a crescer. Isso pode nos mostrar também que o que acontece aqui é que pode ter havido uma demora em acontecer, em haver, dentro da igreja de Filipos, a aparição de uma liderança masculina que pudesse ser, então, realmente liderança daquela igreja. E o que Paulo faz aqui, então, é como se ele estivesse quase que festejando isso. Também escrevo aos bispos e diáconos desta igreja. Agora nós temos liderança masculina nesta igreja, trabalhando à frente da igreja de Filipos. São duas possibilidades plausíveis dessa informação estar aqui. Paulo continua a sua saudação e diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Paulo une as duas saudações, né? A saudação que os gregos usavam, caris, que era graça, e a saudação paz, né? Eirene, o shalom, que era a saudação que os judeus usavam. Então, nessa saudação, ele une esses dois povos, essas duas saudações de dois grandes povos, para mostrar que em Cristo nós temos graça e temos paz. E que sozinhos nós não temos nenhuma nem outra, mas em Cristo Jesus temos graça e paz. Essa saudação, então, traz essa maravilhosa síntese aqui dessas duas saudações, desses dois grandes povos. Cada uma dessas palavras, então, a gente pode dizer que tem o seu próprio sabor e cada uma se faz ainda mais intensa e mais profunda quando ela recebe esse sentido no cristianismo, né? Esse significado precioso que o cristianismo traz. Graça e paz, em uma única frase, resultam em salvação para o homem integralmente, tanto corpo quanto alma. Graça e paz. Paulo termina a sua saudação desta forma. Ele começa a sua carta com essa saudação diferente, mostrando exatamente aquilo que nós já vimos nas considerações iniciais, de que esta é uma carta completamente pessoal do apóstolo. E então, olhando para esta carta, para esta saudação, e para isso que nós, como Igreja Presbiteriana de Canoas, nos propomos a ter uma exposição nesta carta, eu queria apresentar agora algumas razões dentro da própria carta, para que nós estudemos esta carta aos Filipenses. A primeira razão que eu quero apresentar para que a gente estude esta carta é que ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade. Aqui nesta carta nós temos claramente expresso qual é o segredo da verdadeira felicidade. Quem tem a paz de Cristo, que vive pela graça de Deus, experimenta a alegria no Senhor e não nas circunstâncias e coisas do mundo. Há um segundo motivo, segunda razão pela qual nós devemos estudar essa carta, é que ela também nos revela o homem que descobriu esse segredo da felicidade. Filipenses, então, é a carta mais pessoal que nós encontramos do apóstolo Paulo. Essa característica de pessoalidade desse pastor que ama suas ovelhas é encontrada em outras cartas também. 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, a própria carta a Filemon. Contudo, meus irmãos, em nenhuma dessas nós encontramos o apóstolo abrindo o seu coração por aqueles que ele ama, da forma como ele faz aqui na carta aos Filipenses. Há ainda uma terceira razão pela qual nós devemos estudar esta carta. Ela nos revela o Cristo que ensinou o segredo
da verdadeira felicidade. É aqui na carta de Filipenses que nós conhecemos a Cristo como nosso padrão. É aqui aos Filipenses, no capítulo 2, que nós somos confrontados com o padrão de Cristo, o padrão de humildade do Senhor, e que nós devemos imitá-lo, que nós devemos ser humildes, assim como o Senhor foi. É aqui nesta carta que nós encontramos Cristo Jesus como nosso ajudador. O famoso versículo de 4:13, onde Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Cristo Jesus, o nosso sustentador, o nosso ajudador, aquele que nos fortalece. Essa carta, então, revela o segredo da felicidade, da verdadeira felicidade. Ela revela o homem que descobriu o segredo, e ela revela o Cristo que ensinou o segredo. 3 razões mais que suficientes para que nós estudemos esta carta e nos debrucemos nela. Ainda quero também trazer alguns motivos, alguns propósitos do porquê Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Certo dia, lá na prisão em Roma, Paulo recebe a visita de um precioso servo do Senhor, Epafrodito. Epafrodito chega em Roma, chega à prisão para visitar a Paulo. Epafrodito era um líder na igreja de Filipos, e ele é enviado por aquela igreja como o portador das doações, das ofertas que foram ali coletadas na igreja, e ele é quem vai levar essas ofertas a Paulo. Mas não são só as ofertas que Epafrodito leva que são ofertadas a Paulo por aquela igreja, mas o próprio mensageiro. A igreja envia Epafrodito para trabalhar com Paulo, para ser um auxiliador de Paulo, para ajudá-lo nas suas cadeias, para ajudá-lo nas suas missões. Epafrodito, então, é enviado para levar a oferta, e ele mesmo sendo uma oferta viva para Paulo. Trazia, então, essa generosa oferta dos filipenses a Paulo. Se ele viajou por terra, ele viajou cerca de 1.280 quilômetros, por aí. Provavelmente, essa viagem, naquele tempo, duraria cerca de um mês, mais ou menos isso. No entanto, é bem provável que ele tenha feito essa viagem por mar. Apesar da distância ser maior em quilometragem, se as condições fossem boas, ventos, mar tranquilo, ele conseguia fazer em menos tempo, então, e poupar alguns bons dias nesta viagem. Certo é que Epafrodito chegou a Roma, e entre a chegada dele a Roma e a escrita desta carta aos Filipenses, houve um intervalo aí de cerca de pelo menos uns 2 meses, provavelmente um pouco mais até. A oferta que Epafrodito trouxe foi profundamente apreciada por Paulo. Paulo foi profundamente agraciado com aquilo e se sentiu muito agradecido e beneficiado com aquela oferta. Foi, sem dúvida, muito significativa a recordação que ele recebe deles, assim como também foi o próprio mensageiro, que trazia ela também. Junto com essas ofertas, é bem provável que Epafrodito também tenha trazido a Paulo informações sobre a igreja de Filipos. Paulo, através do testemunho do que a igreja fez a ele já pode ver ali que aquela igreja honrava a Deus, que eles estavam prontos a sofrer por causa de Cristo. Eles estavam dispostos a fazer mais do que podiam para socorrer as necessidades dos outros. Isso era visível na ação deles, no ato de ajudá-lo, de enviar Epafrodito e as ofertas até Paulo. Eles estavam dando, de fato, um poderoso testemunho, digno de ser imitado. Mas nem por isso também a igreja de Filipos vivia livre de alguns desentendimentos pessoais, como a gente pode ver lá no capítulo 4, no versículo 2, quando apresenta 2 mulheres, Sintique e Evódia, que não pensavam concordemente no Senhor. Nada comparado, óbvio, com aquelas facções encontradas na igreja de Corinto. Mas, apesar de tudo, a igreja de Filipos ainda encontrava algumas dificuldades. Provavelmente esse problema foi trazido
até Paulo pela boca do próprio Epafrodito. Também aquela igreja enfrentava ainda alguns perigos, tais como aqueles que Paulo anuncia, né, no capítulo 3, quando ele fala do acautelai-vos dos cães. E esses cães são os judaizantes, são aqueles que vêm em nome do Senhor, falsos profetas, falsos apóstolos, que vêm trazendo toda aquela necessidade de obediência à lei, né? A lei cerimonial, para que então houvesse salvação. Então, Cristo não era suficiente. Além de Cristo, haveria necessidade de obedecer às leis, né, de Israel, principalmente a lei da circuncisão. Então Paulo diz, acautelai-vos, eles também estavam em Filipos. Filipos também enfrentava esse problema, Paulo também trata desse problema ali. Provavelmente quem trouxe esse problema à tona para que Paulo ficasse sabendo dele, foi o mensageiro Epafrodito. Havia ali também o problema daqueles cujo Deus era o próprio ventre, conforme Paulo fala no capítulo 3 da carta, aqueles que adoravam o seu próprio ego, né? Haviam esses problemas trazidos por Epafrodito. Epafrodito também trouxe a preocupação da igreja de Filipos com a vida do apóstolo Paulo. Como ele estava se sentindo em relação à sua prisão? Qual a sua esperança? Ele seria solto em breve? Seria libertado em breve? Como ele lidava também na sua vida espiritual com essa realidade da sua cadeia ali? Preocupações que a igreja de Filipos tinha com o apóstolo Paulo, o fundador daquela igreja. Epafrodito traz tudo isso até Paulo. Perguntas tais como essas, né, elas mereciam então uma resposta por escrito de Paulo. Paulo encontra então, principalmente, né, nas dificuldades de Epafrodito, pois ao chegar em Roma, Epafrodito está doente, né, adoece, e essa enfermidade quase tira a vida de Epafrodito. Isso gera no coração do próprio Epafrodito uma preocupação com quando essa notícia chegar até Filipos, como vai ficar a igreja de lá? Como eles vão receber essa notícia? Como eles vão ficar? E ele leva essa preocupação até Paulo. E Paulo, então, não só concorda com ele que a preocupação é válida, como o envia de volta a Filipos. E Paulo vê nesse envio de Epafrodito de volta a Filipos o exato momento para que também ele envie, juntamente com Epafrodito, uma carta, onde ele possa abrir o seu coração, agradecendo aquela igreja e também trazendo para ela o conselho que aquela igreja precisava. Então, um problema é gerado aqui, a partir daqui. E o problema que é gerado a partir daqui é de que aquela igreja enviou Epafrodito para ficar com Paulo. Como seria agora a volta dele, tão prematuramente, precoce, a Filipos? Como a igreja receberia Epafrodito de volta? Será que ela receberia com amistosidade? Essa preocupação também é gerada. Que espécie de recepção, né, ele receberia nesse regresso? Então, em vista disso, então, pode-se declarar que Paulo tem propósitos ao escrever esta carta. O primeiro propósito que Paulo tem ao escrever a carta à igreja de Filipos é de dar por escrito expressão da sua gratidão. É a primeira coisa. É o que está movendo o coração de Paulo. Ele quer agradecer àquela igreja. Ele recebeu, né, aquela oferta e ele prontamente reconhece a gratidão por aqueles irmãos, daqueles amados irmãos. E agora, então, Paulo expressa na sua carta, escrito como registro, essa sua gratidão. Um segundo propósito para que Paulo tenha escrito a carta aos Filipenses é para prover orientação espiritual de que a congregação necessitava. Né? Ele deseja, por exemplo, alguns textos onde Paulo faz isso.
Filipenses 1, 27 a 30, que os filipenses continuem a exercer a sua cidadania, a sua vida cristã de modo digno do Evangelho de Cristo. Que eles permaneçam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, Filipenses 2, 2. Que a atitude de Cristo, que se humilhou e se tornou obediente até a morte, e morte de cruz, seja também o modo de vida deles, Filipenses 2, de 1 a 11. Que eles sejam luzeiros, preservando a palavra da vida no meio de uma geração pervertida e corrupta, Filipenses 2, 14 e 16. Que eles se acautelem dos cães, dos judaizantes, Filipenses 3, de 1 a 3. Que não pensem já haver alcançado a perfeição, a perfeita espiritualidade. Ao contrário disso, imitando a Paulo, eles prossigam rumo ao alvo, Filipenses 3, 4 a 16. E se a sua pátria está no céu, então que se acautelem dos sensuais, dos inimigos da cruz, cujo Deus é o próprio ventre, Filipenses 3, 17 a 21. Em conclusão, que eles lutem com coragem, humildade, unanimidade, altruísmo, obediência, perfeição, santidade, firmeza, alegria e esperança no Senhor. Todas estas condições estão nesta carta, são encontradas nesta carta. E ao alcançarem esse ideal, que eles fixem bem a sua atenção em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo e puro. E então o Deus de paz será com eles. Um terceiro propósito para a escrita da carta: transbordar as mentes e corações dos filipenses com alegria no Senhor. Transbordar as mentes e os corações dos filipenses com alegria no Senhor. Paulo disse: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. E fazendo um resumo das coisas que Paulo diz aqui, a gente poderia dizer: uma vez que Cristo de algum modo está sendo pregado, também com isso me regozijarei, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso me redundará em libertação. Também agora será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Quanto ao mais, irmãos, alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Essa é a tônica da carta, do início ao fim. A carta aos Filipenses está saturada com o esplendor da alegria do Senhor. Nós até podemos entender Bengel quando ele diz: a essência dessa carta é: eu me alegro, então se alegrem também. As palavras alegria e regozijo se repetem nessa carta, não menos que 16 vezes. A alegria que Paulo menciona aqui, repetidas vezes, é aquela alegria indizível e cheia de glória. É a alegria que não depende das circunstâncias externas. Ela emana desse coração, desse homem que estava ali, encarcerado, que passava as noites encarando um soldado, com poucos amigos e muitos inimigos para aumentar ainda mais as suas dores em cadeias e possivelmente encarando a própria morte. O apóstolo escreveu esta carta a fim de que, ao fazer os filipenses participantes dessa alegria, ele também tenha essa mesma alegria consumada em si. A causa de Paulo está em processo. Ele está sendo julgado. Ele está aguardando. Logo, vai haver um veredito. Ele será solto? Ele ficará preso? Ele seria posto em liberdade? Ou ele continuaria ali naquela cadeia? Ou seria condenado à morte? O certo é que Paulo tem esperança de que seja solto, apesar de que ele não elimina a possibilidade de permanecer preso ou até de ser condenado à morte. Mas o fato que nós vemos nesta carta é que, venha o que vier, ele está preparado e alegre no Senhor. Então, logo ele tome conhecimento desse veredito, ele deseja enviar Timóteo até Filipos
com mais notícias, com as notícias desse julgamento, do que aconteceu. E acrescenta ao final: estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Filipenses 2,19, versículo 24, final dele. Ainda mais um motivo, mais um propósito da escrita desta carta: convencer aqueles irmãos da igreja de Filipos que deem as mais cordiais boas-vindas a Epafrodito de volta. Que pessoa maravilhosa este irmão Epafrodito. Paulo chama ele de meu irmão e colaborador e colega de guerra. Ele chama também de seu mensageiro e ministro nas minhas necessidades. De fato, na obra, fazendo a obra de Cristo, Epafrodito havia sofrido. E ele sofreu muito. De fato, ele quase veio a morrer com aquela enfermidade grave pela qual ele passou. Deus foi muito misericordioso com Epafrodito e o curou, trouxe cura para aquela doença. Epafrodito, então, é um homem que demonstra também esse coração preocupado com a igreja. Esse coração que Paulo tinha, nós podemos ver também no próprio Epafrodito. Ele também está preocupado agora. Ele traz a preocupação da igreja com o apóstolo quanto às suas cadeias e prisões, os seus sofrimentos. E agora ele está preocupado com a igreja porque as preocupações vão aumentar. Agora, além de Paulo estar preso, Epafrodito também está sofrendo junto. Epafrodito também está doente. Epafrodito também está passando por perigos. É por isso que o apóstolo Paulo decide, então, enviar Epafrodito de volta. E ele diz: por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente se alegrem, e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrem a homens como esse. Filipenses 2, 28 e 29. E assim o que Paulo faz é preparar para aquele servo de Deus um cordial recebimento, uma cordial acolhida de volta à sua casa, à igreja de Filipos. Meus amados irmãos, que nós nos apliquemos ao estudo desta carta, dessa maravilhosa carta, que nós busquemos a iluminação do Espírito Santo para compreendermos, entendermos os ensinos dessa carta e força em Cristo Jesus para aplicarmos as verdades aqui contidas. Que nós saibamos que não encontraremos tranquilidade, felicidade plena e verdadeira em nada à parte da pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que nós estejamos atentos também, meus irmãos, às próximas exposições dessa série na carta aos Filipenses. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força para viver. Vamos finalizar o culto solene ao Senhor nesta manhã. Vamos orar a Deus e rogar suas bênçãos sobre a nossa vida. Bondoso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra que foi lida, que foi anunciada, e que nós possamos, ó Deus, desfrutar sempre desta alegria, a alegria verdadeira que Cristo nos dá. Que nós possamos, ó Deus, não nos alegrar apenas quando as circunstâncias forem favoráveis, mas em todo o tempo possamos nos alegrar no Senhor, bendizer ao seu santo nome, pois a tua alegria é a coisa mais importante que o Senhor colocou dentro de nós, a alegria da pessoa bendita de Cristo que habita o nosso interior. Faça, ó Deus, que nossos olhos estejam sempre alertas, atentos a essa verdade, para que essa alegria verdadeira, personificada em Cristo, seja o nosso alimento diário, a nossa força para viver. É a nossa oração, que gratos fazemos em nome de Jesus. Amém. Receber, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.
nas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução. Desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão o ruído surge, tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura te abraça e diz com amor: ser feliz. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver, a vitória nem tanto terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Sei